Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre os números presentes nos átomos, né? Deixa eu só abrir para você aqui a animação. Deixa eu só mudar o mouse para o ponteiro que eu gosto mais, assim, ó. Laser. Tá. Então, números nos átomos, né? Número atômico, de massa. Vamos ver o que é isso, tá? Vem para cá um pouquinho, ó. Tá vendo aqui, ó? Nós temos aqui o núcleo, né? Com prótons e nêutrons. E os elétrons, ó. 1, 2, 3, por exemplo, ó. Girando, né? Nós temos esse modelo atômico como um modelo classicão, né? De Rutherford. Bem simples, e através dele eu vou te explicar esses números que eu te falei. Tá certo? Vamos lá. Ó, o átomo tem divisões. São elas o núcleo, que você viu com prótons e nêutrons, e a eletrosfera com elétrons, certo? Vou organizar assim mais bonitinho, tá legal? Aqui nós temos a carga e a massa, tá? Os prótons têm uma carga, né, relativa positiva, né? O neutro chama neutro porque é neutro, ó, zero, tá legal? E os elétrons têm a carga oposta do próton, ou seja, a carga positiva. Tá? Essa carga é uma em relação à outra, tá legal? A carga verdadeira é aquele número lá, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é a física que usa mais do que a química, certo? A química costuma dizer o seguinte, ó, prótons positivos, elétrons negativos, com cargas iguais, né? Só que com sinais opostos. E o neutro é neutro, acabou o assunto. Massa, né? Se você chamar a massa do próton de 1, a massa do nêutron também é aproximadamente 1, massas próximas, tá? E a do elétron vai ser esse número 1 dividido por quase 2.000, por 1836. Quer dizer, o elétron é muito mais leve do que um próton ou do que um nêutron, tá? Essa é a razão de massa, né? Entre eles, tá legal? Você costuma desprezar a massa do elétron, porque ela é muito pequena, né? Mas tem massa, você não pode dizer que não tem massa, tá? Tem massa, só que é muito pequena quando comparada com prótons e nêutrons. Continuando. Aqui, ó, simbologia. Quando você vai escrever num papel assim, né? Não tabela periódica é diferente, tá? Mas num papel assim, normalmente você coloca assim, à esquerda e embaixo esse Z e em cima esse A. Quem é o A? O A é o número de massa. É o número que dá uma noção para você da massa atômica. Chega bem perto dela, tá? O número de massa é a soma de prótons e nêutrons. Por que você não soma o elétron? Ah, porque o elétron tem massa desprezível. Tá legal? Eu posso escrever assim, ó, ou A igual a Z mais N. Por que Z? Por que este Z aqui? Ah, porque o Z é o número de prótons, ó. O Z que nós chamamos de número atômico é o número de prótons. Então, peraí. O A chama número de massa e é a soma de prótons e nêutrons. O Z chama número atômico. Sabe por quê? Porque cada átomo tem o seu. Hidrogênio é 1, o hélio é 2, lítio é 3 e assim vai, tá? E o número atômico é o de próton. O próton é a identidade de um átomo, tá certo? Num átomo, se é átomo, ele é eletricamente neutro. Aqui não tem nenhuma carga, tá vendo? Ó? Quando não tem nada, dá nada, né? E para dar zero, a quantidade de cargas positivas, prótons, é igual a de elétrons. Ó. Leia. O átomo é eletricamente neutro. Portanto, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Isso num átomo, né? Se for diferente, virou íon. Daqui a pouquinho eu te explico. Nesse vídeo mesmo, tá? Mas vamos fazer um exemplo que é bem legal para você. Ó. O lítio, né? Tá? Número de massa, 7. Número atômico, 3, tudo bem? O número atômico sempre é o de prótons. Legalzinho? Nêutrons. Você pode fazer assim, ó. 7 menos 3, que dá 4. Vamos fazer com mais carinho, ó. A igual a P mais N. Com O é 7, o P vale 3, 4. Sempre pode subtrair assim, ó. 7 menos 3, 4. Tá legal? E como é um átomo, né, eletricamente neutro, a quantidade de prótons é igual a de elétrons, ele tem 3 elétrons para anular os 3 prótons para ele ficar neutro. Tá certo? Você viu que a quantidade de nêutrons não precisa ser igual a de prótons. Pode ser igual ou não. Tá? Tem átomo que vai ser igual, tem átomo que vai ser diferente. Para ser átomo, a quantidade de prótons tem que ser igual a de elétrons. Ou não é um átomo, é um íon. Bonitinho? Vamos desenhar isso aqui. Ó. Esse lítio aqui, né? Lá no núcleo ele tem 3 prótons e 4 nêutrons. Tudo bem? Na sua eletrosfera, ele tem 3 elétrons. Vamos ver? Ó, esses 3 aqui, ó, 1, 2, 3 prótons, certo? 7 menos 3, 4, ó, 1, 2, 3, 4. 4 nêutrons lá no núcleo dele, certo? Aí ele vai ter na sua eletrosfera, ó, 1, 2, 3 elétrons. Parados não, assim, ó, né? Orbitando esse núcleo. Tá legal? Bonitinho, né? Esse é o átomo de lítio. Tá? Sempre na química, quando você desenha assim, ó, fica mais fácil para você entender do que você está falando. Legal? Mais um conteúdo aqui para você, né? Esse exemplo aqui, por exemplo, ó,
vou resumir para vocês o texto, né? Ele colocou aqui a glicose, certo? Colocou aqui os números atômicos e de massa de cada um dos átomos e pergunta assim, ó, e uma molécula dessa glicose aqui, ó, a quantidade de prótons que ela tem é igual a quanto, certo? Tem as respostas aqui, né? Vou fazer com você no próximo slide, quer ver, ó? Aqui está a glicose e os dados, né? Bom, total de prótons. Nós temos aqui, ó, o carbono tem 6 prótons, não tem? E tem 6 carbonos, né? Então seria, ó, 6 vezes 6 dos carbonos, né? 12 vezes, esse 12 aqui, né? Vezes 1 do H. E mais 6, esse 6 aqui, ó, vezes aquele 8 dos oxigênios, certo? Nessa continha aqui dá, isso aqui, ó, 96 prótons, que dá a alternativa C, certo? Se ele perguntasse, essa glicose aqui, ó, tem quantos elétrons? Tá vendo aqui em cima? Não tem nada, né? Quando tem nada, dá nada. Se ele tem 96 cargas positivas, ele tem que ter 96 negativas, certo? Não perguntou, tá? Eu estou te falando isso. Se ele perguntasse os nêutrons, ó que interessante, ó. Nêutrons, né? Quer ver? Aqui, ó, nesse H, 1 menos 1 dá 0. Nesse carbono, 12 menos 6 dá 6. E aqui 16 menos 8 dá 8, tá? Então, olha para cá, ó. Seria 6 vezes 6, por causa dessa conta aqui, ó. Tem 6 carbonos, né? E 12 menos 6 dá 6, tá vendo? Certo? Agora, olha os Hs, ó. Tem 12 H, certo? Só que cada H tem 0 nêutrons só, porque 1 menos 1 dá 0, ó. 12 vezes 0. E mais 6 vezes 8, porque tem 6 Os, só que cada O tem 16 menos 8, ou seja, 8 nêutrons, certo? Então, essa continha dá 84 nêutrons. Você viu, né? Que a quantidade de nêutrons não precisa ser igual de prótons e muito menos com a de elétrons, tá? Numa espécie neutra, a quantidade de cargas positivas prótons tem que ser igual de negativas elétrons. Tá certo? Bacaninha? Falando, né, em espécies que não são nêutrons, né? Olha para cá, os átomos são nêutrons, porque a quantidade de prótons é igual a de elétrons. Agora, no íon, exatamente o contrário. A quantidade de prótons não é igual a de elétrons. Só que você não vai mexer no núcleo. Você vai mexer na periferia, ou seja, na eletrosfera dos átomos. Você vai arrancar elétron ou colocar elétron. Tá certo? Então vamos com carinho nesse assunto. Quer ver? Ó? O que é um cátion? É assim, ó. Eu tenho um átomo, aí ele perde elétrons, né? Então suponha que esse cálcio aqui perdeu 2 elétrons, certo? Na hora que ele perde 2 elétrons, o número atômico e de massa não mudam, porque o número atômico é o de prótons e o de massa é prótons mais nêutrons. Mas ele tinha 20 elétrons enquanto o átomo, né? Se ele perde 2, fica com 18, certo? Então, ele vai ser 2 mais, tá legal? Porque ele tinha 20 prótons e 20 elétrons, quando era átomo, né? Quando ele passa a ser um cátion, ele continua com 20 prótons, só que ele só tem 18 elétrons, porque perdeu 2. Então ele fica 2 mais, tá? Porque sobram 2 prótons no todo, né? Tá legal? Então, leia comigo, ó. Cátion é um íon positivo. Por quê? Porque perdeu elétrons. Elétron é que nem dívida. Quando você perde, fica positivo. Tá certo? Agora vamos falar do ânion, né? Quer ver, ó? Ânions. Eu tenho aqui um átomo neutro que tinha 7 prótons e 7 nêutrons, certo? Aí ele, por acaso, ganha 3 elétrons, vamos supor, tá? Você não muda os números atômicos de massa, porque isso aqui tem a ver com o núcleo, certo? Mas ele tinha 7 elétrons. Se ele ganha 3, ele fica com 10 elétrons. 10 negativos, 7 positivos, sobram 3 negativos, né? Então ele vai ser um ânion trivalente, porque é 3 menos, tá certo? Tá? Então, ânion é um íon negativo. E por que ele fica negativo? Porque ele ganha elétron. Aí você fala assim, mas ele ganha e fica negativo? É porque o elétron é negativo, né, gente? Tá? Vou colocar um slide de resumo para vocês. Quer ver? Ó. Átomos, prótons igual a elétrons, certo? E íon é diferente. Se o íon, né, ele virou um íon porque perdeu elétrons, ele fica positivo, chamado cátion. Se ele fica negativo, é porque ele ganhou elétrons, chamado de ânion. Tá certo? Gente, essa é a explicação sobre átomos, íons e número atômico e de massa, tá bom? Beijo a todos, bye bye. Até o nosso próximo vídeo. Beijo a todos.